uma vez aqui reunidos, entre irmãos, Diocese de Itabuna, em parceria com a Diocese de Eunápolis, e esse projeto tão bonito que tem acontecido, chamado Escola da Família Online, usando a beleza da tecnologia para nos ver, aprender e evangelizar em tempos de pandemia. E nessa noite temos aqui conosco, já é figurinha carimbada, já se tornou um de nós, nosso amigo, Padre Paulo, e ele vai falar, vamos fazer uma reflexão sobre o terceiro mandamento, sobre o domingo, a necessidade de guardar o domingo, o dia do Senhor. Agradecer a presença de todos, acho que não precisa explicar, né? Acho que todo mundo já sabe mais ou menos como funciona. Vamos passar a palavra para o Padre Paulo, ele vai falar pelo tempo que achar necessário, ao final, quem tiver alguma pergunta terá a oportunidade de falar com ele e fazer a pergunta diretamente, tirar as dúvidas que porventura surgirem. Padre Paulo, lhe damos as boas-vindas, pedimos a sua bênção, pedir que o senhor dê uma bênção para a gente e pode começar. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos iniciar fazendo uma oração à Nossa Senhora, né? Nós estamos na semana da vocação do leigo, do cristão leigo, né? Todos nós batizados. Acho que é importante que nós valorizemos esse momento da nossa vocação. A vocação tem sua missão, seu chamado e sua ação, né? Vamos colocar nas mãos de Nossa Senhora essa conversa, esse bate-papo que vamos ter, para que, através da ação do Espírito Santo, né, que atuou em Nossa Senhora e fez ela responder um sim, nós também saibamos descobrir o que Deus pede para nós e saibamos responder com simplicidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre o terceiro mandamento. Sobretudo vou utilizar uma homilia do Papa Bento, que deu no ano 2005, no dia de Corpus Christi, e mais um texto de um padre português, para que, avaliando aquilo que o Catecismo da Igreja Católica nos fala sobre o terceiro mandamento, como ele está organizado, né? Primeiro, espero que todo mundo saiba qual é o terceiro mandamento, né? Pelo menos todo mundo sabe responder essa pergunta, né? Sobre o terceiro mandamento, né? Porque senão nós vamos estar dando voltas e voltas e depois não vamos estar acertando, né? Não é o não matar, né? O terceiro mandamento, né? É guardar domingos e festa de guarda, né? E é um mandamento no qual todos nós cristãos temos que ter sempre no coração. O tema que eu escolhi justamente é esse: sem domingo não podemos viver. É importante nós entendermos de onde é que surgiu essa frase, né? De onde é que surgiu essa frase? Na verdade, os primeiros cristãos tinham uma participação na liturgia muito intensa, principalmente na missa dominical. Eu estou falando isso os primeiros anos da nossa era cristã, né? Depois da morte de Jesus Cristo, aí pelo ano 100, 200 e 300, que era uma época de muita perseguição na igreja. E era importante a missa dominical porque ela marcava a vida de suas comunidades, né? Esse momento de estar com a comunidade, estar juntos, né? Nossa vida é vida. É o dia do Senhor, é o domingo, né? O Catecismo da Igreja Católica fala que o Senhor, no sétimo dia, depois de ter criado todas as coisas, né, descansou, né? O sétimo dia é o sábado. Sábado. Se vocês pegarem no Catecismo, os primeiros números que redatam sobre esse terceiro mandamento, eles vão explicar a importância do sábado, né? De santificar o sábado. É um dia santo, é um dia de descanso, é um dia para lembrar que Deus fez grandes milagres e atuou no meio do seu povo, né? Criou o homem, libertou ele do Egito, e santifica o povo nesse momento. Então tem que ser um dia festivo, de alegria. E o povo hebreu era o povo que custodiava esse mandamento do Senhor, do sábado, né? Para nós cristãos, a partir da ressurreição, que vem ser o primeiro dia, né? Domingo vem Dominus Dia, o dia do Senhor, domingo.
para nós cristãos começa a ser o dia mais importante, né? Porque é o início da nova criação. Se a primeira criação era boa, né? Deus nos criou do nada. A segunda criação que nos faz de pecadores a santos, caminha ao céu, Cristo ressuscitado, ela é muito mais sublime e muito mais elevada. Era o dia dos dias para os nossos irmãos nos primeiros 3 séculos, né? O dia dos cristãos era a festa primordial, onde a missa, o verdadeiro centro do domingo, era celebrado em comunidade. De fato, recordamos na sucessão semanal do tempo o dia da ressurreição do Senhor, né? Se a gente colocar os dias, compete justamente isso. O que acontecia? O que aconteceu lá? Essa frase de onde é que vem? No ano 304, existiam muitas perseguições nos primeiros 3 séculos, até 313, né? No ano 304, o imperador Diocleciano, que era o imperador romano, proibiu os cristãos com grande severidade, sob pena de morte, de fazer 3 coisas: possuir as escrituras. Então, qualquer cristão que tivesse escrituras, eles iam matar. Depois, reunir-se para celebrar a Eucaristia. Se encontrassem 2 ou 3 cristãos reunidos celebrando a Eucaristia, principalmente no seu dia, que é o domingo, eles iam, ou qualquer dia, eles iriam matar essas pessoas, né? E a terceira, construir assembleias, né? Não podia construir igrejas, templos. Tudo isso por quê? Porque o imperador era considerado como uma divindade e ele fazia com que os cristãos, nossos irmãos, adorassem a ele e não ao Deus vivo e verdadeiro. Então proibiu o uso da Bíblia, proibiu a reunião e proibiu a construção. 3 coisas que proibiu. Os textos sagrados, os romanos começaram a queimar eles. As salas de reuniões foram demolidas, começaram a destruir, né, todas as nossas igrejas. Era proibido oficiar a liturgia sagrada. No entanto, o que aconteceu? Cristãos corajosos desafiaram o edito imperial em uma pequena cidade chamada Abissínia, né, fica na Tunísia. 49 cristãos foram surpreendidos em um domingo durante uma celebração eucarística. Eles foram presos, foram levados para Cartago, onde foram interrogados. Significativa foi a resposta de um deles ao procônsul quando perguntava sobre o motivo pelo qual haviam transgredido a ordem do imperador, né? Então, uma vez que foram presos, foram levados para interrogatório. E qual foram as respostas, né? A primeira resposta foi: sem medo celebramos a ceia do Senhor. Aqueles 49 disseram para o imperador: nós viemos aqui para celebrar a ceia do Senhor. Outro falou: sim, celebrei com meus irmãos porque sou cristã, né? Estavam confessando, estavam dizendo, porque ainda quando eles prendiam, eles levavam eles para torturar. E no meio da tortura eles começavam a perguntar: renuncia à fé? E eles não renunciavam. E aqui vem a resposta do nosso irmão cristão, um desses 49, que dá o título para a nossa conversa, que é o seguinte: ele diz em latim, né? Sine Dominico non possumus, ou seja, sem nos reunir na assembleia do domingo para celebrar a missa, não podemos viver. Veja que bonita a resposta desse nosso irmão, que deixou a vida terrena pela vida eterna, para seguir um preceito que Deus tinha colocado no profundo do coração e na essência dele. Que é de todas as vocações batismais de todos os cristãos. Essa defesa pelo domingo é o nosso dia. É o dia em que todos nós nos unimos no Senhor. E diziam, acrescentando, que lhes faltaria forças para enfrentar as dificuldades diárias e não sucumbir se eles faltassem ao domingo à missa. O domingo era parte constituinte da vida deles. Essas respostas o imperador não gostou nenhuma delas, né? E depois ele começou a torturar todos os nossos irmãos cristãos, que terminaram sendo assassinados, né? Todos derramaram o seu sangue e morreram. Morreram, mas venceram, e são recordados até hoje no calendário romano, né? Na igreja, na missa, nós celebramos e lembramos. É comemorado o dia de São Saturnino e seus companheiros mártires. Diante dessa realidade, que é em nenhuma perseguição surge uma atitude de querer ofertar a vida, né? De querer valorizar as coisas mais importantes, as mais sagradas, as mais essenciais.
de dar a Deus aquilo que é dele, e o que é dele é nós em comunidade, no dia do Senhor, ofertarmos nossos holocaustos, nossos sacrifícios para a glória do Senhor. Tem um sacerdote espanhol que ele começa a se interrogar com algumas perguntas que nos podem mexer a alguma inquietação interior, que diz o seguinte: será que hoje a igreja não precisa, no seu centro, de uma experiência mais viva e encarnada da ceia do Senhor do que oferece a liturgia atual? Porque nosso problema atual está sendo esse. Cada vez vemos que as igrejas não estão sendo acompanhadas com todos aqueles fiéis que gostaríamos que estivessem ali, no domingo, principalmente, ou no sábado, né? Tá certo que estamos num momento que agora nos dá um pouco de medo sobre o sair de casa ou não sair, ou ir para a celebração eucarística, né? E queremos ficar em casa com o paliativo da televisão, vendo. Né? Será que estamos certos de estar fazendo hoje bem o que Jesus quis que fizéssemos em sua memória? Se nós não somos os que temos que regular os projetos de Deus, nós estamos para obedecer com docilidade e alegria esses projetos do Senhor. É possível hoje a igreja ajudar os crentes a viver o que Jesus viveu naquela ceia, onde se concentra, se recapitula e se manifesta como e para que viveu e morreu? Né? Os nossos momentos de Eucaristia realmente nos atraem a viver como discípulos ao serviço do reino do Pai? Temos que fazer umas interrogantes, umas perguntas profundas no nosso coração, e não só colocar como atitude, vou na missa porque não tem nenhum caso de Covid, ou fico em casa porque tem muitos casos de Covid. Eu tenho que entender o que está no fundo, nesse mandamento que o Senhor nos coloca de participar na missa dominical, né? Dar culto a Deus, honrar os domingos, dias e festas de preceito. O Papa Bento, desculpa, seguindo uma homilia que ele deu em 2005, ele faz algumas reflexões que acho que nós podemos colocar no nosso coração, né? Pegando esse exemplo desses nossos 49 irmãos que morreram, que deram suas vidas por um dom, por um bem muito mais elevado, né? Eles podiam ter ficado em casa, podiam ter feito outra maneira a celebração dominical, mas eles quiseram estar juntos. Tem uma importância fundamental estarmos juntos no domingo, em torno do altar. Estarmos todos. O Papa diz o seguinte: sobre a experiência dos mártires, também nós cristãos do século XXI devemos refletir. Também para nós não é fácil viver como cristãos, mesmo se não existem essas proibições do imperador. Mesmo que não tinha o Covid, já tínhamos um problema na missa dominical. Vou ou não vou? Sob um ponto de vista espiritual, o mundo no qual nós encontramos, que eu e vocês nos encontramos, esse mundo que chegou agora em nossas mãos, e que de nós depende que ele continue assim, ou seja, diferente para melhor, muitas vezes está marcado pelo consumismo desenfreado. Isso é verdade, todo mundo gosta de comprar, né? Ontem estava falando com uma consagrada e ela falou que o maior sonho da mulher é sair com o cartão de crédito ilimitado, né? Para comprar tudo que quiser, né? Mas o mundo atual nos leva a um consumismo desenfreado. Consumir, comprar, ter. Também o que leva esse mundo atual? A uma indiferença religiosa. Aquela bendita frase que nós escutamos. Deus é o mesmo, Deus entende todo mundo. Sim, mas aqui terminam sendo um indiferentismo religioso. Se é um Deus que é impessoal, esse Deus não me motiva. Não é o Deus real, não é o Deus que me conduz. Eu termino conduzindo ele e acaba sendo uma idolatria. Depois, outra coisa que nós temos nesse mundo atual que o Papa destaca é um secularismo fechado à transcendência. Não conseguimos ir até Deus. E por que a gente não consegue ir até Deus? Porque não guarda silêncio, porque não consegue rezar, não consegue entender a beleza da liturgia, que é o culto público de nós cristãos, para o mundo inteiro ver que o Senhor da nossa vida e da nossa história é Deus. Terminamos ficando só no mundo meramente humano, racional, animal, e não chegamos a elevar as coisas espirituais. Pode parecer um deserto, né?
E é um deserto, muitas vezes, a nossa vida de cristãos. É um deserto que muitas vezes ele é áspero e é grande e ele é assustador. E se a gente pegar a Bíblia em Deuteronômio 8, capítulo 15, vai dizer justamente isso. O que diz 8:15? Já todo mundo abriu a Bíblia, né? Diz que Deus, né, que te conduziu através do deserto grande e terrível, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra árida e sem água. Deus nos conduziu o povo escolhido e nos conduz muitas vezes por esses lugares. Por quê? Foi ele que fez brotar água da pedra duríssima. Quando a situação parece estar totalmente horrível, o panorama não é dos melhores, ali é quando Deus atua. Deus, nesse deserto, o Papa Bento está citando, eu estou citando o Papa Bento, né? Essas são as ideias do Papa, mas que nos entram para nós, na nossa época, pegando aquele testemunho dos nossos 49 irmãos que morreram, né, na Tunísia, a Biquínia. E o Papa diz o seguinte, que é importante nós colocarmos no coração. Deus, nesse deserto, vai em auxílio do povo hebreu, em dificuldade com o dom do maná, para lhe fazer compreender que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Né? Está em Deuteronômio número 8, né? Todo mundo está pegando Deuteronômio capítulo 8, né? 8, versículo 3. O que fala? Ele te humilhou, fazendo-te passar fome, e depois se alimentou com o maná, que nem tu, nem teus pais conheciam, para te mostrar que não só de pão vive o ser humano, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Hoje Jeremias também falava para nós padres o seguinte, que muitas vezes nós cavamos cisternas para conter água, mas elas estão furadas, então a água não fica lá. A única cisterna que se mantém sempre viva, fresca e refrescante é Deus, é Cristo. É o alimento que nos dá força, é a bebida que nos refresca. Então, esse maná que eles estão recebendo. No Evangelho também Jesus explica que o pão de Deus, através da doação do maná, queria preparar o povo da nova aliança. Fazendo ilusão, a Eucaristia disse, este é o meu corpo, este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os antepassados comeram, pois eles morreram. Quem come mesmo deste pão viverá eternamente. Se no deserto Deus deu um maná, que era um alimento material, para eles continuar a peregrinação até a terra prometida, e isso acabou, a promessa de Deus, posterior, de dar um alimento que é de vida eterna, essa nós podemos acolher. O Filho de Deus, tendo-se feito carne, podia tornar-se pão, e ser assim alimento do seu povo, de nós que estamos a caminho deste mundo rumo à terra prometida do céu. Por isso, meus queridos irmãos, né, hoje que nós estamos aqui um pouco refletindo sobre essa temática, né, não é essa de... Não fique na cabeça que eu tenho que ir na missa porque estou obrigado, se eu não vou na missa é pecado. Se nós não entendemos a profundidade, tudo isso que eu falei é certo, né? Como batizado, é minha obrigação. Mas eu não tenho que ver só como uma obrigação, eu tenho que ver como um gesto de amor do Senhor para mim. Por isso o Papa Bento diz, precisamos desse pão para enfrentar as fadigas e o cansaço da viagem. O domingo é o dia do Senhor, é a ocasião propícia para aurir a força dele, que é o Senhor da vida. Por conseguinte, o Papa diz o seguinte, o preceito festivo do domingo não é um dever imposto pelo exterior, né? O pai e a mãe que vêm contigo e te obrigam, né? Lembro meu pai, todo domingo, chegava lá comigo com o meu irmão, vamos que tem que ir para missa, todo domingo, né? Férias também, nós lá na praia, querendo desfrutar na praia, vamos para missa, né? Mas é muito bonito, porque ele educou eu e meu irmão a entender que tem um valor mais alto que as férias, que o churrasco, que o futebol, que outras coisas. Em primeiro lugar, você está com Deus. E depois as demais coisas se consegue fazer tranquilissimamente. O preceito não vem imposto de fora. Não é um peso pesado sobre os nossos ombros.
Ou seja, participar da celebração dominical é alimentar-se do pão eucarístico e experimentar a comunhão dos irmãos em Cristo. É o sacramento da unidade, onde nós fazemos explícito a verdadeira fé e o mundo observa. E somos testemunhos da verdade de Cristo. É uma necessidade para nós cristãos e é uma alegria, e assim pode encontrar a energia necessária para o caminho que devemos percorrer todas as semanas. Né? Um caminho que não é arbitrário, porque o caminho de Deus, o caminho que Deus nos indica na sua palavra vai na direção inscrita na própria essência do homem. Nós temos o desejo da transcendência, de estar com Deus. A palavra de Deus e a razão caminham juntas, não são afastadas, são juntas. É importante nós pensarmos uma coisa, que Deus nunca vai nos deixar sozinhos na nossa caminhada. Ele no Evangelho fala que realmente quem come realmente a sua carne e bebe o seu sangue, fica a morar nele e ele na pessoa que comeu. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha que promessa tão preciosa que Jesus nos dá. Não sou eu que estou inventando, não é reflexão dos padres durante todo o tempo da igreja. São frases que Jesus Cristo disse, e ele fala que ele é o caminho, a verdade, e ele ressuscitou, e ele está presente na Eucaristia. Como é que eu não vou me alegrar com uma promessa dessa? Como é que eu não vou estar com o coração ansioso de buscar a Santa Missa no fim de semana, no domingo? Então, eu vou substituir na quarta? Não, é no domingo. Né? O Catecismo nos convida justamente a isso. O sábado era a antiga aliança. Nós estamos no domingo. No domingo é o encontro da comunidade dentro da igreja, onde se celebra a Eucaristia e se recebe essa Eucaristia. É o domingo, o dia do descanso, o dia do Senhor, o dia em que os filhos se reúnem com o Pai, no melhor lugar que é a paróquia. No fundo, poderíamos pensar que o povo não queria Deus tão próximo. E aqui acho que é uma das grandes, vamos dizer, das grandes dores que Deus pode levar no seu coração. Porque ele deu tanto para nós, e confia tanto em nós, que muitas vezes ele, no silêncio dele, ele acaba sofrendo tanta generosidade e umas respostas incoerentes da nossa parte. Porque Deus nos deu uma coisa preciosa que é o dom da liberdade. Ele não está forçando ninguém a amar ele. Ele não está forçando a nenhum de nós a estarmos indo na missa dominical. Ele está se doando e esperando com os braços abertos a cada um de nós. Por isso, no fundo, poderíamos pensar que o povo não queria Deus tão próximo. E isso nos dói muitas vezes, quando a gente vê uma igreja vazia, quando a gente vê que muitos podendo participar não querem participar, porque parece que Deus não está entrando no coração deles. Há uns dias atrás, um padre fazia uma reflexão que eu gostei muito, e dizia o seguinte: muitas vezes nós buscamos o êxito naquilo que nós fazemos. O êxito, quando ele entra, é como uma bolha de sabão. O êxito é quando eu estou buscando um prêmio, uma recompensa. Só que o êxito, ele é para mim. O êxito não faz com que o outro se alegre. E o êxito me deixa cada vez mais vazio. A promessa de Cristo é que quem morre produz fruto. E o fruto é para os outros comerem. Se Cristo está na Eucaristia, que é a árvore da vida, que é o crucifixo, é para que nós possamos nos alimentar e comer dele. Aqueles 49 irmãos entenderam esse benefício e quiseram estar perto do Senhor naquele momento. Na verdade, nós precisamos de um Deus que esteja cada vez mais próximo de nós. E Deus já não tem o que fazer para ficar mais perto de nós, se ele já está na Eucaristia. Né? Certamente o povo de Israel, quando caminhava no deserto, também reclamava que tinha fome, que tinha sede, que estava cansado. E muitas vezes essas fadigas aparecem na nossa frente. Quando Jesus está falando o sermão, o discurso dele sobre o pão da vida, no capítulo 6 do Evangelho de João,
ele fala que nós vamos comer a carne dele. E é um discurso que eu gostaria que vocês também parassem um pouquinho para ler, meditar e conversar em família. É um discurso bem profundo. E chega um momento que Cristo começa a falar e vê que não estão entendendo. Ele está se aproximando e o pessoal está se afastando dele. Só que Cristo não tem... Ele não fica nas metades das palavras. Ou sim, ou não. Deus, nosso Deus é ciumento. Ele quer nosso coração completamente. Não quer um pedacinho ali, um quartinho escondido no coração. Ele quer o coração de verdade. Ele faz aquela pergunta para os apóstolos: também vocês querem ir embora? Porque tinha um montão de discípulos, muitos foram embora. Só que Pedro tem uma resposta magistral, que acho que é a resposta que tem que surgir do nosso coração, que diz o seguinte: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós precisamos de um Deus que seja próximo, de um Deus que se coloca nas nossas mãos e que nos ama. Vocês já se deram conta que quando recebem a Eucaristia, vocês têm Deus na mão? Estão se alimentando dele? Na Eucaristia, Cristo está realmente presente entre nós. Aqui também gostaria de fazer outra reflexão para nós pensarmos um pouco, que é um tema que também me dói e também preciso de ajuda para entender. E muito mais Deus deve doer. Tem uma diferença entre ser de um grupo e ser de uma comunidade. Nós falamos que a Eucaristia está realmente presente entre nós. E ela cria uma unidade, que chama comunidade, como uma unidade, comunidade. O grupo está unido enquanto busca uma finalidade. Espero que nós não estejamos aqui unidos só nessa palestra por uma finalidade externa, porque isso seria um grupo. Enquanto eu estou buscando entender esse mandamento, eu estou junto com o grupo. Quando terminou a minha finalidade, que era conseguir uma capacidade intelectual ou um benefício material, Estou liderando uma pastoral porque quero ser reconhecido pelo pároco, ou quero ter um pouco de status, ou estou servindo na igreja porque quero alguma atenção. Quando eu consigo aquilo que eu estava buscando, eu deixo de fazer parte. E já não sou mais. O grupo vem para me ajudar a conseguir alguma coisa que eu quero. Isso não é cristianismo. O cristianismo chama comunidade, onde se vive o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por isso, gostaria que vocês também pensem que o fato de estar na igreja não é um fato de grupo, de social, de me sentir-se bem. Sim, tudo isso faz parte, mas é de uma comunidade, uma unidade na vivência do mandamento do amor. E esse mandamento do amor, o Senhor nos convida a viver. E veja outra coisa que é interessantíssima. Quando a gente pensa na Eucaristia dominical, o Cristo que encontramos no sacramento é o mesmo que está em qualquer lugar. Aí na Bahia, lá na Paraíba, aqui em São Paulo, lá no Sul, aqui no Brasil, fora do Brasil. É a mesma Eucaristia. É o único e o mesmo Cristo que está presente no pão eucarístico de qualquer lugar da terra. Isso significa que nós só o podemos encontrar juntamente com os outros irmãos. Lembram dos discípulos, dos apóstolos? Depois que Cristo ressuscitava, eles só encontravam o Senhor quando eles estavam juntos. Lembra de Tomé que aconteceu? Quando ele não estava junto, o Senhor apareceu. E ele não fez a experiência do ressuscitado. É na comunidade, com a comunidade, que eu aprendo a encontrar e descobrir quem é Deus. Quem é Jesus? Qual é a minha vida? Qual é o meu papel? Por isso, aquela resposta que nossos irmãos de Abitínia deram, sem o domingo nós não podemos viver, é uma pergunta que tem que estar latejando no nosso coração. Realmente, eu, sem o domingo, como é o domingo de nós cristãos, do dia do Senhor ressuscitado, eu não poderia estar com a consciência tranquila no final do domingo, se eu não tivesse com a minha comunidade eclesial, unido com o meu pastor, em torno do altar, junto a Jesus que vem ao nosso encontro. Não podemos comunicar com o Senhor sem comunicar entre nós. Se nós quisermos apresentar a Ele, devemos também mover-nos para irmos uns ao encontro do outro. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Por isso eu digo outra vez, né? A Eucaristia é sacramento de unidade. O Papa vai fazer uma reflexão que é importante. Depois, estou consciente de que para isto não são suficientes as manifestações de bons sentimentos, né? Eu gostaria, talvez semana que vem eu vou ir, né? São necessários gestos concretos, ou seja, né? Que a nossa consciência desperte e solicitando cada vez uma conversão interior para ter um caminho de crescimento. Minha consciência tem que começar a falar. Calma lá. Vamos investir naquilo que é importante para a nossa salvação, rumo ao céu. E o Papa termina mais ou menos o discurso dizendo o seguinte: nós devemos redescobrir a alegria do domingo cristão. Né? Acho que se vocês escutam seus pais, né, seus avós, né, bisavós falarem, o domingo era o dia do encontro da comunidade, né? Era a semana inteira trabalhando, batalhando, para se encontrar no domingo, né? As conversas, o momento de confraternização, se criavam uns ambientes de família muito bonitos. Devemos redescobrir com orgulho o privilégio de poder participar na Eucaristia, que é o sacramento do mundo renovado. Do meu, que renova os que estão ao meu lado, e depois aos que estão longe também. Essa reflexão do Papa, né, nos ajuda para que no meio dessa pandemia, saber que muitas vezes nós escutamos da boca de governadores, presidente, de pessoas de honra, dizer que Deus nos proteja dessa doença e nos livre do sofrimento. Né? Vamos lá. Queira ou não queira, em qualquer lugar, a presença de Deus vai estar sempre ali. Né? Um Deus que muitas vezes anda muito escondido na consciência das pessoas, mas no momento de dificuldade ele aparece. Que gostaria de falar sobre o tempo da pandemia. Que foi permitidas as aberturas das igrejas pouco a pouco. E aquela frase que não podemos viver o domingo sem a missa, né? Não dá, não é possível, tem levado vários padres e bispos a voltarem a pensar como fazer para outra vez, pouco a pouco, voltar com os fiéis dentro da igreja. Porque ver pela mídia é bom. Certamente, o mandamento, esse terceiro mandamento, ele tem a cláusula, né? Vamos dizer, ele tem as exceções. Se uma pessoa está doente, não tem possibilidade de participar da missa, não recorre à obrigação. Né? Vamos lá, e nesse tempo de pandemia, os bispos, os padres, os pastores, né? Pastores católicos, né? Do rebanho eclesial, né? Os leigos, foi colocado esse momento de uma realidade que é fora do normal, um tempo extraordinário. Então, ele não dá a obrigação de cumprir o preceito. Só que os meios de comunicação terminam sendo paliativos. Você está com uma dor de estômago e só toma remédio para tomar dor de estômago, mas não vê qual que é o problema. Então, você está com um paliativo, você não está realmente no problema. Né? É como eu gosto de futebol, né? É bem diferente você ver um jogo no estádio do que ver um jogo pela televisão. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Você se empolga muito mais, você participa muito mais, você está lá dentro do estádio, você está gritando, você está em comunhão com todos os que estão ali. Aí cada um coloca seu ponto de alegria, né, na vida. Por isso pediram para abrir outras vezes, respeitando os protocolos que a igreja, o mundo, o governo nos está pedindo, né? Os distanciamentos, né? O uso do álcool gel, o uso da máscara, né? Todas essas realidades que estão sendo pedidas, né? Distanciamento. Só que tem uma coisa, que esse encontro dominical para nós, ele é vital. Na lista de atividades essenciais que uma pessoa deveria ter, a primeira é o contato com Deus. A igreja tem tanta força para curar como os médicos. Os médicos se dedicam a curar o corpo, mas não basta só curar o corpo. Nessa pandemia, nós não podemos nos separar da Eucaristia, porque é o nosso alimento essencial. Jesus é o primeiro que diz, né? Não cuidem, não se preocupe por aqueles que matam o vosso corpo. Aqueles 49 irmãos não estavam preocupados com o imperador que ia acabar com o corpo dele. Preocupem-se por aqueles que podem acabar com a tua alma. O mais importante é a alma, embelezar a alma no contato com o Senhor.
Muitos observam com bom senso que as celebrações virtuais têm sido um paliativo, mas é indispensável considerar que os sacramentos não podem ser administrados por meio da tecnologia. Por quê? Porque os sacramentos são sinais sensíveis. Tem que ter essa parte material, que depois, com as palavras que o padre fala, se transforma em graça e santidade. Graça que leva até Deus, graça que perdoa, graça que alimenta, graça que purifica. Então, esse encontro pessoal com Cristo e comunitário é importantíssimo. A missa não é um espetáculo que nós assistimos em casa, né? Ela deve ser celebrada com todos os fiéis. Todos fazem parte da celebração. Todos vocês chegam com suas ofertas, com seus holocaustos, com suas necessidades, para que a igreja possa ter. É essencial participar da missa? Sim. Então, estamos numa situação em que o essencial nos foi retirado, que era a Santa Missa. Mas agora está voltando. Agora depende de nós que esse essencial, que é a Santa Missa, aconteça. Cristo deixou sua presença visível na Igreja Católica, especialmente nos sacramentos. Agora nós temos que ter essas preocupações pela distância, mas isso não significa que não podemos participar. Tem igreja que tem muitas boas condições, né? Agora, se você tem medo porque você está em área de risco e tem muitas contaminações, conversa com o pároco, busquem soluções junto com ele. Né? Eu não vou lá porque eu vou me contaminar, né? Ou vou ficar infectado pelo vírus. Perguntem, veja se realmente pode, não pode. Conversa, né? É um tema para nós explanar e conversar aqui. E eu gostaria de terminar com um salmo, que é o Salmo 65. Se vocês têm Bíblia em casa, abram. Abram porque esse salmo, né, 65, 66, 65, esse salmo é precioso. Na verdade, esse salmo, nós deveríamos rezar ele quase todo domingo para relembrar as grandes obras do Senhor. Bendizei o nosso Deus, né? O Salmo 66, 65. Né? Já conseguiram abrir ali o Salmo? Salmo 65. 66, 65 é o Salmo, né? Então começa. Aclamai a Deus, terra inteira. Cantai hinos à glória do seu nome. Dai glória em seu louvor. Imagine vocês indo para a missa. São todas as pessoas. Aclamai a Deus, terra inteira. Cantai hinos à glória do seu nome. Dai glória em seu louvor. Dizei a Deus, como são estupendas as tuas obras. Pela grandeza da tua força, teus adversários se curvam diante de ti. À tua frente toda a terra se prostra. E canta para ti, canta para o teu nome. Vinde ver as maravilhas de Deus, admirável é seu agir para com os homens. O que ele fez? Mudou o mar em terra firme, atravessou o rio a pé enxuto. Por isso, alegremo-nos nele. Quantas vezes Deus fez com que essas águas que nos pareciam acabar com nossas vidas se secaram? Esses rios que pareciam sem possibilidade de atravessar, nos fizesse passar com toda tranquilidade. Com seu poder, ele domina para sempre seus olhos, e seus olhos observam as nações, para que não se levante os rebeldes contra ele. Povos, bendizei-o no vosso Deus, e proclamai a plena voz o seu louvor. Ele nos recolocou entre os vivos e não permitiu que vacilassem nossos passos. Sim, ó Deus, tu nos provaste, purificaste-nos como se faz com a prata. Quantas vezes Deus nos purifica? Lembra que eu falei, leva lá no deserto, Deuteronômio, para nos purificar. Ele leva nós no deserto, mas ele sabe quando nós estamos nesse estado, ele nos dá aquilo que estamos precisando para amadurecer na vida. Fizesse-nos cair numa armadilha, pusesses um peso em nossas costas, fizesses os homens cavalgar nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, mas enfim nos conduzistes a um lugar de descanso. Depois de uma semana fatigosa,
o descanso da celebração eucarística, aquela pessoa que me ama, depois que passei pela água, pelo fogo, por provações, por dificuldades, ali eu entro para descansar. Olha o que segue dizendo o salmista: quero entrar na tua casa com holocaustos e para ti cumprir meus votos, votos que meus lábios formularam e minha boca pronunciou, quando a angústia me apertava. Chegar com os holocaustos, os sacrifícios que Deus me permitiu fazer na semana. Né? Quantas coisas nós vamos carregando na semana para oferecer ao Senhor, que faz com que aquela Eucaristia, aquele ofertório, seja vivo, real. Fartos holocaustos vou te ofertar, junto com a fumaça de carneiros imolarei bois com cabritos. Vinde escutai, vós todos que temeis a Deus, porque quero narrar-vos o que ele fez para mim. Não para os outros, para mim. Isso eu quero que todos coloquem na cabeça, para mim. Aquilo que Deus faz é para mim. E o encontro dele que está esperando para cada um de nós é na Santa Missa. É como um pai que espera que se reúna com os filhos em torno do seu altar, da sua mesa. Né? Coisa mais alegre. Acho que a alegria maior para um pai é ter, no fim de semana, toda a família reunida junto dele. Se para um pai aqui na Terra isso é importante e faz feliz, quanto mais com o nosso Pai do céu. A ele gritei com minha boca e a minha língua o exaltou. Se no meu coração se achasse culpa, o Senhor não me teria ouvido. Veja como Deus é misericordioso. Né? Se achasse culpa, não teria me ouvido. Mas Deus me ouviu. Deus escuta as orações nossas do dia a dia. Prestou atenção à voz da minha súplica. Bendito seja Deus, que não rejeitou minha oração, nem me recusou sua misericórdia. Bem, meus queridos irmãos, acho que já falei bastante, né? Da minha parte, é algo que tentei transmitir, espero que a mensagem tenha chegado aos nossos corações. Não é porque o Padre Paulo está falando, é uma coisa que é da igreja, é uma coisa que Jesus nos deixou. Domingo no Evangelho justamente escutamos isso, que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Te dou as chaves, tudo que ligares aqui na terra ficará ligado, tudo que desligares ficará desligado. Nós trabalhamos em busca dos caminhos da vida eterna. Né? Tomara que aquele testemunho que eu falei no início, né, desses nossos 49 irmãos, também se cumpra em nossas vidas. Né? No silêncio, e cada um sabe, quando a gente é tentado pelas ocasiões do dia a dia, possamos, como eles dizer, né, sem o domingo, não podemos viver. Então, fica aberto aí para perguntas, dúvidas, queixas, ameaças, né, interrogações. Padre, eu achei excelente. E o senhor tocou num assunto que é realmente uma preocupação para a gente. Que, na verdade, esses grupos que são feitos dentro da igreja, né? Grupos de pastorais, grupos de serviço, eles se fecham em si. E eles param de viver em comunidade e vivem seus grupinhos fechados. Muitas vezes as pessoas questionam para a gente porque a gente não faz uma missa da pastoral familiar. Na verdade, a gente vê o seguinte, toda missa é uma Páscoa para o Senhor. Então, se faz uma missa da pastoral familiar, vai segmentar. Eu não acho correto. A missa, eu só estou colocando nomes aleatórios, viu, gente? Não estou falando de missa da equipe de Nossa Senhora, missa do ECC, missa da Mãe Rainha. Aí as pessoas só aparecem na igreja no dia da missa do grupo que elas participam. E o domingo, como o senhor bem falou, é o dia do Senhor. Então, nós, como católicos, né, como batizados, nosso dever é estarmos na missa, independente, porque a missa não é para o grupo daquele dia. A missa é para Nosso Senhor. É a Páscoa que está acontecendo ali, a gente tem que estar presente. Então, a gente realmente tem que se preocupar para não acontecer esses grupos fechados, que é uma realidade. Não pode ser um grupo fechado da pastoral familiar. Não pode ser um grupo fechado do ECC. Não pode ser um grupo fechado da equipe de Nossa Senhora. Todos nós somos irmãos
e temos que professar nossa fé. No Evangelho, tanto de ontem como de hoje, Jesus fala para a gente não ser hipócrita, né? Para a gente não viver nossa fé só da boca para fora. Que a gente realmente tenha a conversão, que a gente aceite. A partir da hora que a gente aceita o nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente conhece nossa doutrina, a gente aceita por inteiro, não só porque a gente faz parte de um grupo. A gente, como o senhor falou, nós fazemos parte de uma comunidade cristã. Então, devemos estar juntos e acolhermos uns aos outros, independente do grupo que se participe na igreja. Não está isso, né? Eu acho que é aquilo que o Dom Henrique também falava, né? Dom Henrique, numa das catequeses dele, eles pronunciavam Dom Henrique Soares sobre essas... Não é Dom Henrique, Padre Zezinho. Padre Zezinho sobre o tema das missas. Ele fala justamente isso, né? E fala, missa não sei do que, missa do isso. Só tem uma missa. A que Deus, nosso Senhor, através do seu Filho amado, nos deixou. Fazer isto em memória de mim. Não tem mais. Que a pastoral da família quer ajudar a organizar a celebração e vai participar nos ministérios de música, de leitura, bendito seja Deus, né? Mas também a gente tem que cuidar, porque, né, acho que é importante, como você bem falou, né, todas as pastorais têm que estar integradas entre si, todas elas devem trabalhar juntas, né? É um meio que também tem o pároco para se assegurar que todos os domingos estão sendo bem disponibilizados e administrados, né? Mas também tem que cuidar para não excluir ninguém, né? Então, é pastoral daqueles que não têm pastoral. Não, também não vamos chegar nesse extremo, né? Eu acho que o importante é, na missa, todos participamos. Mas, padre, eu estou ali sentado no banco e eu falo assim, não, também está participando. Teu sacrifício que trazes, tua presença, é a participação viva do único e verdadeiro sacrifício. Nós, padres, estamos aí no altar negociando com Deus. Digo para ele, aqui trouxeram essas ofertas, aceita elas, santifica teu povo, prepara eles para a entrada do reino dos céus. A missa é um comércio, um sagrado comércio, né? Então, por isso que é essa importância de estarmos aí, quanto mais vivamente participamos. Não é um teatro, né? Há uns anos atrás, na Espanha, chegou um senhor que trabalhava com teatro, né? Ele foi no seminário onde nós morávamos, e ele viu todo o tempo a missa, né? Então, as coroinhas chegaram, fizeram genuflexão com o padre, coroinha para um lado para o outro, né? Terminou a missa e o senhor que trabalhava com teatro falou, foi uma encenação perfeita, né? Não entendeu nada, né? Pobrezinho, né? No sentido, ele viu que as gesticulações, os atos estavam tudo bem equilibrados, mas ele perdeu o mistério central. Ele não conseguiu entrar no Monte do Calvário, não conseguiu penetrar no sepulcro, não conseguiu ver a ressurreição, não conseguiu penetrar no mistério da última ceia. Anunciamos a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, né? Mas muito bem. O que mais temos para hoje aí? Vai, Carla. Eu gostaria de fazer um comentário também. O senhor, na verdade, o senhor falou sobre tanta coisa, deu os caminhos para a gente fazer tanta pergunta que se deixar essa reunião aqui vai noite adentro. Mas eu vou me ater a um que está mais dentro do centro da nossa reunião. O ano passado, em outubro do ano passado, para ser mais preciso, ou seja, ninguém nem pensava ainda em pandemia, nada disso, a nossa diocese se reuniu para planejar as atividades desse ano. E na verdade, as atividades dos próximos 4 anos dentro das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. E no pilar do pão, ficou definido que a gente iria trabalhar o resgate do domingo como dia do Senhor, que isso vem se perdendo com o tempo. Se você pegar hoje, lógico que não se pode generalizar nunca, nem para bem nem para mal, tudo é uma questão, mas o domingo foi relativizado. O Senhor usou uma palavra que foi perfeita, que é o secularismo. As pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. As pessoas não precisam mais de Deus. O dinheiro possibilitou uma qualidade de vida tão grande que Deus virou uma coisa descartável. Então, o domingo é o dia do lazer.
Eu não vou deixar de ir para a praia para ir para a missa. Eu não vou deixar de ir para o meu churrasco para ir para a missa. Eu vou se der. E isso é muito preocupante. E a nossa igreja, a nossa diocese, sendo bem específico nessa questão aqui, se preocupou de uma maneira muito forte com isso, para a gente trabalhar nos próximos 4 anos. Agora, a gente se pergunta assim, como leigo falando, como a gente vai conseguir convencer? A gente vai conversar com as pessoas, a gente sai de chato. A gente tenta falar alguma coisa, a gente sai de, sei lá, de barata de igreja, de beato, e tudo é relativo. A gente já ouvia muito antes de se falar em pandemia, as pessoas que são de caminhada, que são de igreja, ou pelo menos têm a camisa da pastoral, falavam que não vai deixar de ir para a praia para ir para a missa. Pessoas que só aparecem na igreja na festa de São José. Na festa de São José, e mesmo assim para a barraca da quermesse. Na missa não entra, só fica com a camisa da pastoral na barraca da quermesse. Que o grupo do WhatsApp é grupo de parabéns. E você vai fazer essa pessoa aparecer na missa como? Assim, é preocupante. Assim, o senhor tocou no assunto, o senhor falou como lideranças, como coordenação, a gente se preocupa, porque nesse momento não é um momento de apontar dedo. Ah, você tem que ir para a missa, porque senão você está em pecado. Por mais que seja verdade, mas não é esse o caminho. Eu acho que apontando o dedo a gente não vai conseguir nada, pelo contrário, a gente vai tirar de vez, talvez, essas pessoas. A gente precisa de um direcionamento, de um caminho para, na misericórdia, na fraternidade, a gente conseguir trazer. Porque essa palavra da misericórdia hoje, às vezes, foi um pouco desvirtuada. Quando a gente tenta mostrar um pouquinho de doutrina, a gente ouve que Deus é amor, que a gente está julgando, que a gente está errado, e que só quem sabe é Deus, que Deus é misericórdia, e as pessoas usam o livre-arbítrio como bem entendem. Então, mantendo só o assunto do domingo é dia de pescaria, domingo é dia de praia, é dia de lazer, é dia de Netflix, mas não é o dia de missa. Então... Mas acho que é importante, né? O dia do descanso, né? O dia do domingo é o dia do descanso, né? A gente não pode esquecer isso. A nossa fé é também uma fé que não esquece das nossas batalhas do dia a dia, então é para descansar, né? Se é no sábado à noite ou no domingo, até mesmo a igreja convida para quem tem áreas de trabalho no fim de semana, né? Eu sei ali Porto Seguro, por exemplo, que é a área hoteleira, né? Que vive do turismo. Os patrões deveriam, né? São cristãos, né? Nos convida o catecismo, a igreja, né? E realmente também pense nos empregados, né? Eu tenho meu tio que ele tem um mercado domingo até às 11 horas. Para quê? Para que todo mundo tenha o almoço em família meio-dia, né? Para que respeitem o descanso, que tenha o tempo de ir numa missa, seja no sábado à noite ou no domingo na tarde. Então, é uma pessoa que também educa, né, os próprios funcionários. É o primeiro que valoriza esse meu tio, né? Que valoriza. Júlio, é uma realidade que não só acontece aqui, acontece em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar, na Europa, na Ásia, na África, aqui na América, na Oceania. É uma realidade que o coração humano, nessa liberdade, ele tem que fazer escolhas. E as escolhas, nós escolhemos entre o bem e o melhor. Nós nunca escolhemos entre o bem e o mal. O mal nunca se escolhe. Se escolhe entre o bem e o melhor. Se o meu fim de semana acha que o melhor é ir para a praia, isso vai me encher de verdade, depois pensa como é que foi a tua semana. E avalia a tua semana. E a semana que tu foi na missa, avalia ela. Se cada um não começa a descobrir o que é o importante, o essencial, né? Aquilo que a igreja sempre tem convidado a fazer. Né? Se teu irmão erra, peca, chama ele em particular e conversa. Não entende? Chama a comunidade. Não entende? Chama as autoridades. No sentido que o bom testemunho que vocês dão que por participarem na missa, o bom cheiro vai expandindo pouco a pouco. Por exemplo, eu como padre, né? Eu não tenho obrigação de celebrar a missa todo dia. Eu tenho obrigação, como todo cristão, de participar na missa dominical. Né? Nem celebrar, participar.
Mas para mim fica pouco, só uma vez na semana ir na missa. Né? Uma regra que eu tenho colocado, eu celebro missa todos os dias. E todos os dias coloco as pessoas que eu conheço aí nesse altar, no cálice, na patena. Porque para mim é um valor. Eu não consigo conceber um dia sem celebrar a missa. Eu como padre. É como se faltasse alguma coisa de mim. Né? E eu digo, e eu penso a mesma coisa com vocês, né, cristãos, que nos faltaria alguma coisa se não fôssemos na missa no domingo. Não para cumprir tabela. Né? Não para fazer compromisso externo, social. Senão para encontrar com aquela pessoa que me ama. Eu deixei tudo para seguir a Cristo, agora não sou capaz de dar o tempo que Ele quer para rezar, para interceder, para pedir. Então, essas realidades, como você me falou, são coisas que levam tempo, ano, é câmbio de mentalidade, de cultura. Né? Certamente, hoje em dia, o comércio, né, o secularismo tem levado para um trabalho mais remunerado para os fins de semana. Tem uma coisa que meu pai sempre fala, né? Nós somos da parte agrícola do estado de Santa Catarina, e meu pai não trabalha nos domingos, né? Pode ser época de colheita, não se trabalha domingo, porque uma vez eles tinham que colher arroz justo num domingo, né? Ele foi meio assim com desgosto, e aconteceu que a ceifa lá chegou a pegar um poste de eletricidade e quase morreu 10 pessoas, né? Já não queria, já estava ali, então falou, domingo não se trabalha, né? Mas não tem que esperar um baita de um susto para você se convencer que não convém fazer isso. Né? Acho que Deus nos deu 6 dias a semana para a gente desfrutar no trabalho e pede um dia, um momento para estar com Ele. Né? E aqui também tem um perigo dos padres de começar a fazer malabarismo nas missas, de começar a fazer show das missas, entreter o povo nas missas e não chegar a passar a mensagem evangélica que corresponde. Porque vocês mesmos se dão conta, né? Quando o padre não está centrado no mistério do evangelho, não está dando Deus, vocês mesmos se dão conta que para distrair eu fico em casa. Né? Me distrair eu fico em casa. Bem, o que mais? Só, assim, sem querer monopolizar o papo, mas só para concluir um comentário, eu acho que um caminho seria o da catequese. A gente, muitas vezes, as pessoas meio que vão à missa obrigadas. As pessoas não percebem o real sentido, o tamanho do presente que a gente recebe quando a gente está na missa aos domingos. E com isso você consegue testemunhar várias situações, como aquela da pessoa que não vai na missa dessa paróquia porque a missa é chata. Vai na missa de Padre Paulo porque é uma missa animada, tem um ministério de música bonito. Ou vai na missa de Padre Wilson porque ele prega bem, prega emocionante. Então, as pessoas não captam um pouco o sentido, que é a essência, é o que a gente vai buscar na missa, porque a gente recebe, né? Então, se isso já existia antes, está existindo com a pandemia, só deu o atestado médico para as pessoas realmente ficarem longe, e a gente precisa descobrir um caminho para que consiga trazer de volta. E eu acho que esse caminho passa meio que por uma catequese. Como? Aí é pedir ajuda ao Espírito Santo. Tem duas pessoas que querem falar. Eu vou passar para a Carla aqui e logo em seguida a Reginaldo. Libera seu áudio, por favor, Carla. Pronto. Boa noite, Padre Paulo. Boa noite, Carla. Deus te abençoe. Essa formação de hoje foi belíssima. Assim, meu coração ardia você falando e eu aqui agoniada, porque eu sou uma pessoa que eu sempre fui de missa diária, né? Eu não começava meu dia sem ir para a igreja. Assistia a missa e depois eu ia para o trabalho. Todos os dias é assim. Aí depois eu passei a frequentar a paróquia da Catedral, que é onde eu congrego hoje, e eu passei a frequentar a missa no final da tarde. Eu, de manhã vou para o trabalho, né? No final da tarde vou para a missa. Só que depois da pandemia, eu não consegui ainda voltar à minha rotina.
porque eu sou grupo de risco, e aí, em função disso, eu não estou podendo ir à missa, né? Assim, tenho medo de ir e adoecer. Eu estou trabalhando em home office desde que começou a pandemia e devo ficar em home office até o ano que vem. Pelo menos eu assinei um aditivo para ficar em home office até o ano que vem. Então, assim, na realidade, eu não estou indo para o meu trabalho e também não estou indo para a missa. Na realidade, eu só fui à missa depois da pandemia 4 vezes. E, assim, foram datas, Corpus Christi, foram datas que eu não podia deixar de ir. Assunção de Nossa Senhora. Então, assim, foram datas específicas que eu disse, não, hoje eu tenho que ir. Mas ia morrendo de medo de ter alguma coisa, de encontrar alguém. E, assim, é muito difícil, né? Quando o senhor falou dos mártires, dos 49 mártires do início da igreja primitiva, aquilo ali ardeu meu coração. Eles deram seu sangue para poder celebrar uma Eucaristia no domingo. E eu, assim, não poderia ir à missa. E, assim, o meu medo é correr o risco de terminar adoecendo e tendo uma complicação muito pior. Eu estou com minha mãe, que ficou na UTI por 52 dias, meu irmão ficou 12 dias, minha cunhada 14. Quer dizer, tem um histórico familiar muito complicado com relação a essa doença. Então, assim, em função disso, eu evitei ir para a missa. Mas quando o senhor falou aquilo, me doeu demais o coração, de poder voltar. Até porque a gente sabe que os mandamentos, se a gente não cumpre esses mandamentos, a gente está em pecado mortal, né? Porque e guardar o domingo e dias santificados é um mandamento, é o terceiro mandamento, e a gente precisa ir à missa nesse dia. Se a gente não vai, a gente está em pecado. Mas, assim, eu queria ouvir do senhor o que é que o senhor recomendaria no caso desse. Na realidade, é uma situação difícil que eu estou vivendo. Eu tenho uma verdadeira paixão por estar na igreja, de estar congregando como comunidade, de participar da Santa Missa, de receber a Eucaristia. Eu sei tudo isso que o senhor falou aqui, eu anotei, mas eu tenho certeza, eu conheço tudo isso. Eu sou ministra da Eucaristia. Então, assim, eu não estou levando a Eucaristia para os meus enfermos porque eles pediram que não querem receber, também eu não estou podendo ir pela minha situação. Então, assim, eu queria ouvir do senhor o que é que o senhor recomendaria no meu caso, né? Deve ter várias pessoas que devem estar com esse mesmo problema, porque eu sei que tem muitas pessoas que não estão indo por uma preguiça, ou porque a pandemia virou uma desculpa, né? Mas tem pessoas que não. Então, Bom, aqui é importante uma coisa, Carla. Obrigado pela pergunta, né? Obrigado pela atenção da palestra também. Acho que aqui é importante cada um discernir. Não vamos voltar naquele esqueminha, né? Posso ou não posso? Vou ou não vou? Não. Cada um tem que discernir, Carla. Acho que é importante, né? Eu e todos nós temos que discernir. No Catecismo da Igreja Católica, número 2181, diz o seguinte: a Eucaristia Dominical fundamenta e sanciona toda a prática cristã. É por isso que os fiéis têm obrigação de participar na Eucaristia nos dias de preceito, a menos que sejam justificados por motivo sério, por exemplo, doença, obrigação de cuidar de alguma criança de peito ou idoso. Então, justificados ou dispensados pelo seu pastor. Vocês têm que ver quais são as regras e a diocese tem colocado. Se a diocese está falando que grupo de risco não tem que se aproximar da Santa Eucaristia nesse exato momento, então se você está no grupo de risco, você está sendo dispensada pelo seu pastor. Todas as dioceses têm emanado cartas explicando, editos, dando normativas sobre distanciamento, as bancas, só estamos com 30% ou 40% do cupo das igrejas, O padre tem que andar com máscara, tem que ter álcool gel, tem um montão de coisas que estão sendo feitas. Não sei como está em Itabuna, mas deve estar dentro desses parâmetros, Então, aqui você tem que ver. A vontade é ir, mas eu estou em grupo de risco. Estou dentro dos preceitos, beleza, O problema, acho que é mais o seguinte, Eu posso ir, estou em perfeitas condições e não vou. Aí sim, aí o tema é grave. Por quê? Os que deliberadamente faltam a esta obrigação cometem um pecado grave. O que eu preciso para ser um pecado grave? Mortal. Carla, o que você precisa para um pecado mortal?
Para tirar a dúvida da cabeça do pessoal aqui. Para ninguém ter, essa noite, ter problema de consciência comigo aí. O que precisa para esse pecado? Para que um pecado seja mortal, o que se precisa? Vamos lá, me ajuda. O pecado mortal é porque a gente está infringindo o mandamento. Ok. Uma coisa é infração de um mandamento. Ok. Mas precisa mais outros 2 elementos. Precisa 3 elementos para que um pecado seja mortal. Quem sabe? Quem me ajuda? Vamos lá. Consciência. Tenho que saber que é grave. Primeiro, eu tenho que saber. Consciência. A cabeça tem que saber que aquilo que eu estou fazendo está errado. Depois, o que mais? Matéria grave, que estão os 10 mandamentos, né? Depois, eu tenho que saber que está errado. E falta uma coisa. Vai lá, ajuda dos universitários, dos casais. Vamos lá, quem está fora? Vamos lá. Precisa 3 coisas para que o pecado seja grave. A igreja nos ensina. Vamos lá, vamos lá. Matéria grave, né? As matérias estão nos 10 mandamentos, né? Conhecer que está errado. Saber, né? Por exemplo, eu sei que tenho que ir na missa e não vou. Agora falta o 3º elemento. Ai, ai, ai. Vai sobrar para o padre a resposta. Neuza sabe. Pergunta para a Neuza que ela fala. Baracho. Neuza, Baracho Qual sabe. que é o 3º? Não, eu tenho que dar uma informação sobre o que é o pecado. Ai, eu 3º acho que vai. Ninguém vai chutar? Vou ter que ser eu. 3º Neuza está tímida. Então, é matéria grave. Eu tenho consciência que está errado. E depois eu tenho que ter consentimento. Eu tenho que querer fazer isso. O pecado é grave quando se une a esses 3 elementos. Quando falta um desses 3 elementos, o pecado se torna leve. Agora a Elza sabe, agora ela está respondendo, né? Eu sei até que me perguntam. Quando perguntam, já não sei mais, né? Tem alguns que falam assim, né? Esse é o drama da pergunta. Então, se eu estou dispensado, eu não estou cometendo um pecado. Mas ali você também vê. Se tem a estrutura, se tem a capacidade de poder participar, né? Se eu sei que não vai ter nenhuma zona de perigo, não estou, posso ir com toda satisfação. Mas também tem outros meios. Posso pedir para o ministro me trazer a comunhão, né? Participar em casa, né? Se recomenda. Não é assistir a missa na televisão, também é um meio. Mas fazer uma liturgia dentro de casa, pegar a liturgia da palavra do domingo e fazer essa liturgia acontecer em casa, uma reflexão comunitária da palavra de Deus, né, que é o substitutivo que a igreja coloca, né, segundo o catecismo da Igreja Católica, né? Essa é a realidade, né? Porque não é... Mesmo sem ter Jesus Eucarístico? Como? Porque assim, eu posso fazer uma celebração da palavra em casa, mas eu não vou ter Jesus Eucarístico para receber. A celebração da palavra. Eu não vou ter. Ler o Evangelho, fazer uma reflexão do Evangelho, né? Tranquilamente. Tenho esses círculos bíblicos que mandam aí, que podem ser utilizados, sem nenhum problema, né? Claro que vocês perguntem para o bispo e para o pároco que tem com vocês, eles têm a cura de vocês, eles vão dizer, faz isso ou faz o outro. Ele vai dizer, né? Não sou eu não sou a regra, né? Eu estou dando ideias, né? Mas vocês depois têm que perguntar para o padre e para o bispo, né? Então, o padre Paulo mandou fazer isso. Calma, né? Pergunta qual que é o modo que eles veem prudente, conveniente, que a diocese está tomando para realizar nesse momento. Né? Okay. Tem muitos lugares que o terço tem mantido a fé das pessoas no domingo, né? Que é um encontro verdadeiramente comunitário. Lembre-se, tem que estar a comunidade unida. Né? Quando eu celebro a missa, eu não estou sozinho. Está toda a comunidade eclesial comigo. Né? Santíssima Trindade, os anjos, os arcanjos, né? Todo o povo, os fiéis, vivos, mortos. Bem? Então, isso eu diria, Carla, sim, deu para entender? Então, para pecado mortal, 3 coisas. Mas não estou falando de pecado mortal, estou falando dessa disposição de viver a celebração eucarística. Agora, cada um é responsável das suas decisões. Né? Não é, por isso, acho que aqui nós temos que trocar essa mentalidade. Não é porque me disseram eu faço, né? É um benefício para mim, é um bem para mim. E eu tomo a decisão de buscar as coisas essenciais da minha vida. Se nesse momento eu estou impossibilitado, eu oferto esse sacrifício ao Senhor. E esse sacrifício que custa para mim, não podendo ir, querendo ir, eu oferto na próxima missa que eu vou ir. Essa é a minha missa. A missa é um sacrifício de ação de graças. Uma ação pagã,
Sacrifício é justamente sacrum facere, fazer de uma ação profana uma ação sagrada. Né? Ficar em casa é uma coisa que me constrange, mas eu oferto ao Senhor. Né? Aquele salmo que eu li com vocês, né? O 66. Leva os holocaustos ao Senhor. Bem, deu para entender, Carla? Muito. E muito lindo esse salmo, muito lindo. Né? Acho que quando o senhor foi lendo e colocando como a gente deveria estar chegando na missa com esse salmo, foi muito perfeito, assim. Pelo menos tocou muito profundamente no meu coração. Alguém mais gostaria? Reginaldo queria fazer, mas ele já falou no privado aqui que a pergunta dele foi respondida. Acho que a gente acabou conversando sobre o assunto que ele queria perguntar. Então, quem tiver alguma pergunta, levanta a mão aí. Eu só quero confirmar uma coisa. A missa que é assistida no sábado, no final da tarde, ela vale como um preceito do domingo ou não vale? Sim, sim, vale. Sim, vamos lá. Tanto nós padres, às vésperas, nós rezamos sempre às vésperas. E sexta-feira são as primeiras vésperas, o sábado de tarde são as primeiras vésperas do domingo. Aqui tem um tema que é interessante para nós refletirmos um pouco. Né? Antes do Concílio Vaticano II, 1965, somente a missa dominical correspondia no domingo. Né? Não sei se alguém... Essa época que tinha que ficar de jejum anterior até na hora da missa. Alguém passou por essa época, essa fase? Não, eu não. Não? Não, porque meu avô falava, né, que até tinha que ir lá no dia anterior, das 6 da tarde, até no outro dia tinha que ficar em jejum. Então, durante o concílio foi pensado o seguinte, foi feita uma reforma na área da liturgia. Foi pensado o seguinte, para que mais pessoas participassem da missa, vamos colocar a missa a partir das 6 horas da tarde do sábado como missa dominical. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, será que temos mais cristãos indo na missa, mesmo tendo essa missa no sábado? Né? Façam uma reflexão, né? A igreja abriu uma abertura para ter mais fiéis que participassem, mas tem mais fiéis participando? Tem lugares... Aqui em São Paulo tem uma cidade chamada Embu das Artes, que eles vivem do comércio de barraca, venda de coisas, né? Então, o bispo fez um edito que aquelas pessoas que trabalham o sábado e o domingo, né, nesses elementos, né, na venda de objetos de rua, eles podem participar na missa dominical segunda-feira de noite. Mas é para essas pessoas que dedicam o fim de semana para a parte da economia. Então, é um edito. Se o bispo, né, vê oportuno criar uma missa desse, ele ia fazer. Sim? Mas tem que ser a missa dominical às 6 da tarde, né? Aí sim. O que mais de pergunta aí? Hoje todo mundo ficou satisfeito? Vamos lá, quem tiver alguma pergunta, levanta a mão. Também. Deixa a mão levantada aqui. A gente vai dar uma navegada aqui para ver se... Pessoal da Paraíba aí, Campina Grande, de São Paulo. Achei um. Se o senhor chamou um paraibano, levantou a mão. Dantas, vai lá, José. Vai, Zé Dantas. Libera seu áudio, por favor. Benção, padre. Deus abençoe. O conceito do dia judaico era a partir das 6 horas da tarde, às 5 horas da tarde. Né? Esse era o conceito do... A partir desse horário já era o dia seguinte, né? No caso do sábado, que o senhor falou aí. Exatamente. Né? Os judeus tinham isso, né? O dia começa às 6 horas da tarde. Porque vocês lembram, Cristo ressuscitou quando? No terceiro dia, né? Ele fala no terceiro dia. Ele foi sepultado sexta-feira às 3 da tarde, que é o primeiro dia. O sábado começou na sexta-feira às 6, né? E daí o domingo é às 6 horas do sábado. Ele ressuscitou. Né? Lembra que a missa geralmente a gente faz sábado à noite, a missa da Vigília Pascal? Porque ele completa 3 dias certinho. No terceiro dia eu vou ressuscitar. Sim? O conselho do dia judaico, é esse aí mesmo. Padre, pegando um gancho de Júlio, que ele falou do domingo, que as pessoas preferem mais o lazer
do que a missa, mas o catecismo da igreja, na realidade, contempla também, diz assim, no parágrafo 2184, diz assim, a instituição do dia do Senhor contribui para que todos desfrutem do tempo de repouso e de lazer suficiente para lhes permitir cultivar a sua vida familiar, cultural, social e religiosa. Quer dizer, você pode... O padre quer fazer algum comentário? Né? Quer dizer, não, isso aí mesmo. Pode continuar. Continua, Dantas. Continua. A igreja contempla isso aí, você participar da vida, da família, da vida de lazer, da sua vida social, mas não pode esquecer a religiosa. Claro que essas outras vidas de lazer você tem que ir com prudência, né? Porque não pode esquecer a religiosa, né? Depois você, né, o cara pode extrapolar, não pode ir lá meio pronto para a igreja, não pode. Tem que ter prudência com relação a isso, né? Isso aí, José, eu acho que é importante, né? Não sei, na casa dos meus pais, nós tínhamos o costume que a melhor roupa se usa no domingo, a melhor comida se faz no domingo, né? Um dia que se joga jogos de carta, se vai visitar alguém, né? Mas, claro, o inicia com a Santa Missa, né? Vamos dizer, ou conclui o domingo com a Santa Missa, né? Eu acho que é um dia para descansar, para conviver, viver em comunidade, e a primeira comunidade é a família, né? E ver um futebol, né? Como eu falei, eu gosto de futebol, para jogar uma bola, domingo é um dia espetacular, né? Você tá para descansar, tá para fazer, né? Mas não esquece de iniciar o dia, um momento com Deus, né? Que nem essas... E também é com relação à obrigação do batizado, né? De quem é batizado, é uma obrigação de quem é cristão batizado de participar da missa. É uma obrigação. A igreja, no parágrafo 1382, como no parágrafo que o padre falou, 2181, né, 2181, só que no parágrafo 2181, fala da gravidade do pecado, né? Você perder, é porque eu não estou aqui com o catecismo, mas eu lembro dele, se você perder deliberadamente a missa, você tem que, é um pecado grave, você tem que confessar também. Confessar ao padre. Aquele dia que você perdeu. Lá no... Exato. Né? Era basicamente essas perguntas. Exatamente, né? Muito bom, José. Muito bom. Então, pessoal, eu também acho que é importante nós lermos o Catecismo da Igreja Católica, né? Essa parte dos 10 mandamentos. Né? Ali usa o termo pecado grave, né? Mas na verdade é pecado mortal, no sentido que a gente perde as graças, as obras de caridade, elas não nos comunicam diretamente com Deus, elas ficam bloqueadas. Né? É como se fechasse a comporta e não passa nada de água. Uma vez que a gente confessa, outra vez se restitui esse canal de comunicação, né? Dessa graça que Deus nos oferece. Né? Mas é muito bonito, senhor José, eu também reconheço que eu, como padre, muitas pessoas muitas vezes vêm pedir perdão a Deus, né? Por ter faltado com a missa dominical. Acho que Tem uma pessoa aqui com a mão levantada. Né? A gente não pode passar por baixo isso, né? Se eu não estou impedido de nada, não tem nenhum obstáculo, né? Eu podia ter ido, não fui não sei. A noite anterior eu fiz uma bebedeira, né? Tomei até não querer mais e passei o dia inteiro mal. Aí é culpado, né, amigão? Né? Vamos lá, né? Ou eu fiquei pro torneio de futebol e fiquei enrolando, passou em nada, né? Ou fiquei grudado no colchão lá o dia inteiro, né? E não saí, né? Ou fiquei lá na praia e não, né? Depois, deixa eu trocar. Só que tem uma coisa, a consciência alerta, a consciência fala, né? A consciência em si mesma, ela se dá conta, né? E depois lembre a parábola do filho pródigo, né? Uma hora ele vai cair em si mesmo e vai voltar. Então a gente não pode perder nunca as esperanças, nós temos que sempre confiar que vai dar certo. Bem. Tem Ladimar. Ladimar. Seu áudio está aberto já.
Boa noite, Leide. Benção, padre. Deus abençoe. Desde Guarabira, tudo bem? E tudo bem, padre. Falando um pouquinho de estarmos trabalhando em casa, né? Assim, tá bem complicado. Como o senhor esteve aqui esses dias, nos visitando, saímos eu e minha família desse coronavírus, vencemos, graças a Deus. E falando sobre não ir à missa aos domingos, eu me recordo muito dos meus avós, que eles falavam que um domingo sem missa era uma semana sem graça. Então, é bem verdade, assim, nós estamos com missa apenas 2 vezes no mês, aqui em Cachoeira dos Guedes, e a gente sente a falta, a gente sente a necessidade do comungar, do estarmos ali contemplando Cristo. Eu me recordo da Semana Santa que o Senhor esteve aqui e eu aprendi com o Senhor a contemplar a cruz de Cristo. E eu sinto falta daquele momento de sentar no banco da igreja e contemplar a cruz de Cristo ali diante do altar. Então, assim, é um período de reflexão realmente para a nossa vida. É um período que a gente tem realmente que nos apegarmos em Deus, buscarmos sempre na palavra, né, o conforto. O Covid-19 é uma enfermidade que vem nos tirar a esperança. Assim, minha família, meu filho tem 17 anos, minha filha tem 11, foi a mais que sofreu, e eu sofria mais porque eu estava infectada e eu não podia fazer nada, né? Então, assim, as missas dominicais que eu trazia no meu coração através da liturgia todos os domingos, foi me fortalecendo, né? E a gente vai adquirindo um monte de coisa com esse Covid, né? Eu adquiri a síndrome do pânico, a ansiedade, né? Quase que eu desisto de tudo novamente, do meu trabalho, quase que eu não queria mais fazer nada. E Deus foi realmente o refúgio. E quando sempre que fala das pessoas que escolhem ir ao futebol, ao lazer do domingo, né? Eu me recordo dessa frase dos meus avós, e que realmente é uma semana sem graça. A gente se sobrecarrega no trabalho, a gente se estressa, a gente vê tanta coisa ruim durante a semana sem Deus na nossa vida, mas assim, temos que buscar em casa, né? Infelizmente, nós temos que buscar nesse distanciamento, e sempre aos domingos que tem a missa, estamos indo, e o Senhor faz muita falta, suas palavras, eu agradeço de coração pelo convite de estar aqui hoje, momento fortalecedor para a minha fé. Eu conheço muito bem a minha história aí, né? Então, que Deus abençoe sua missão e abençoe todos vocês que estão aqui hoje. Muito feliz de poder fazer parte dessa noite. Muito bem, Leide. Eu estive ali em Guarabira fazendo missões Semana Santa, ano passado, né? Não, ano passado foi, né? E na casa dos pais da Elis, que está aqui também, vendo, né? E lá o padre Raul, né, ele se formou no seminário que eu trabalho, aqui em São Paulo. Ele faz a missa campal, justamente para favorecer até mais a participação, né? O padre Raul é um padre que tem bastante zelo pela liturgia, é um padre que está fazendo boas coisas ali na paróquia e tem um coração muito grande, né? E o povo aí está ajudando ele a largar mais o coração, porque o rapaz trabalha, né, esse padre aí, meus respeitos, né? Muito bem, Leide. Deus abençoe. Vamos dar uma última olhada aqui. Alguém mais tem alguma pergunta? Se estiver, fale agora ou cale-se para sempre. Já querem dormir, já na hora de descansar, já estão... O senhor explicou Tá tão acabando, bem que eu já. acho que não deu margem para dúvidas. Célia e Valesca, Não. querem falar alguma coisa? Estão satisfeitos também? Ele não quer falar nada hoje. Não. Mas é isso, padre. O senhor falou muito bem. Então, a gente realmente tem que ter consciência, né, que domingo é o dia do Senhor. E, como o senhor explicou,
guardadas as devidas proporções. Claro que tem pessoas que, se elas estão enquadradas no grupo de risco, e o bispo liberou que elas participem da missa, elas têm que acatar, né? A gente sabe que aqui na nossa diocese a situação realmente é bem grave, a gente já tem quase 8.000, né? Tem quase 9.000 casos. Quase 9.000 casos em Itabuna. Então, as pessoas acima de 60 anos e que têm algum problema de saúde, elas estão sendo orientadas para realmente não estarem presentes na missa. Eu sei que estão sofrendo muito. A mãe de Júlio mesmo liga para a gente: por que eu não posso ir para a missa? Não deixa eu ir para a missa. Mas é um zelo, né? A gente também tem que ter cuidado. Deus zela por nós, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. E a gente compreende as pessoas mais idosas que estão afastadas da igreja, da Santa Eucaristia, eles estão realmente sofrendo. Mas é um período e, com fé em Deus, isso vai passar e eles retornarão para o mundo. Mas é importante uma coisa também, né? Que o nosso coração esteja ardendo por querer encontrar-se com o Senhor na Eucaristia, na missa dominical. E mesmo que eu estou impossibilitado, eu tenho que ter esse ardor, né? Querer estar com a outra pessoa, com aquele que me ama. Essa semana eu estava lendo um artigo, e com isso já concluo, né, do Abenção no final, um artigo do bispo de Pelotas, né, lá no Rio Grande do Sul. Ele falava 3 coisas que nós temos que ter em mente, que a pandemia nos tem ajudado. A primeira coisa que a pandemia nos tem ajudado é a estarmos sentados. Estarmos sentados sem querer nos levantar. Segunda coisa que a pandemia tem ensinado para nós é saber levantar sem querer correr. Está levantado. E a terceira coisa que a pandemia nos está ensinando é saber correr sem chegar no final. E é uma realidade que a nossa sociedade tem um pouco perdido o rumo das coisas. E nós somos vítimas de um período histórico que estamos vivendo. Precisamos ter o tempo de sentar. A gente já senta querendo levantar, querer fazer outra coisa. Senta. O sentar significa dar o tempo que é necessário para mim. A primeira pessoa que eu tenho que amar e querer bem sou eu. Eu tenho que saber sentar para entender o que está acontecendo comigo. O não sentar e estar correndo para cima e para baixo faz eu não entrar e fazer reflexões comigo mesmo. Depois, o estar levantado, sem querer correr, é estar disposto a ajudar os outros. Nós vimos que a Eucaristia é o momento que eu, com toda a comunidade, vamos ao encontro do Senhor. O lema da campanha da fraternidade esse ano é: viu, teve compaixão dele e foi ao encontro para ajudar. Né? O bom samaritano que desce da cavalgadura dele, vê o irmão que está caído, sente compaixão e sai para ajudar ele. E a terceira coisa que a pandemia nos está ensinando é saber correr ao encontro de Deus. Tomara que esses 3 momentos, com seus 3 períodos, com suas pausas, com suas reflexões, estejam continuamente penetrando em vocês. Porque é isso o que vai fazer com que cada um de nós dê o tempo para levantar, para estar sentado diante de Cristo, para levantar com Ele e para correr ao encontro dele. Agradeço mais uma vez às dioceses pelo convite, né? Nós falamos no domingo, o Júlio, né? Me fez trabalhar rapidinho para montar a palestra, o Espírito Santo aí mexeu, onde eu tive que ir até Curitiba e voltar no mesmo dia, fiz 1.000 quilômetros, mas estou aqui vivo, né? E agradecendo ao Senhor por esse momento de estarmos juntos, de saber que tenho irmãos que caminham o crescimento da fé, que são vocês, e como eu, batalhamos para que cada momento da nossa vida seja um encontrar-se com o Senhor, amar Ele, para seguir Ele. E não tenham medo, né, de estar perto dele da Eucaristia. Ele nos transforma, nos faz ser mais humanos e nos faz mais capacitados para a vida eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus de bondade, abençoe a cada um de vocês, seus lares e suas casas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite e depois peço que faça uma Ave Maria para mim. Tá certo? E antes de dar tchau, gostaríamos de fazer um convite para a próxima quarta-feira, semana que vem, a gente dá
continuidade a esse assunto que Padre Paulo começou tão bem. Nós teremos aqui na próxima quarta-feira, dia 2, às 20 horas, o Padre João Marcos Polac. E ele vem, o tema dele é assim, direto: assuma sua fé. Então, vamos trabalhar a nossa fé em tempos de pandemia. Contamos com a presença de todos. Padre Paulo já é de casa, desde já sinta-se convidado também, se tiver disponibilidade. E é isso. Convidar Padre Paulo para participar do nosso texto. Nosso texto diário, é diário, às 19 horas. Está fechado. A gente não está lhe ouvindo. Está fechado dele. Ah, o seu áudio... Peraí, deixa eu achar o Padre Paulo aqui. Eu não estou vendo. Você está vendo ele aqui? Olha ele aqui em cima. Ativa seu áudio, por favor. Não está ouvindo a gente. Agora sim deu, ok. Agora. Bom, tá certo do terço, né? Tem o pessoal da Valesca que me chama para rezar também todo vamos roubar mais de uma vez, Valesca. uma hora eu apareço aí para rezar com vocês. Se Todos alguém os ficou dias com às dúvida, 19 horas. às 18 de vocês ou 19? 19. Bom, dá para conversar com um e com outro, né? Não, mas eu mando o link, se algum dia dá, eu entro, né? Estou meio devendo com eles também, né? Mas se alguém ficou com alguma dúvida, eu puder solucionar ou conversar, fico à disposição. Vocês têm meu número, meu contato, né? Não tenho medo. Quem não tiver, tem o meu, tem o de Valesca, tem o nosso, né? Só entrar em contato com a gente que a gente repassa para o senhor. Isso. Né? E quem sabe dar o mote de estar com o senhor de novo aqui. Vamos abusar. Boa noite, Nájila. Boa noite, Deus abençoe. Bom Amém. Obrigada, gente. Obrigado pela presença de todos.